Amigos, Ponto de Vista Saúde está começando agora, como já dissemos aqui, em novo horário, sempre aos sábados, a partir das 8h30 da manhã. Professor Hamid, mais uma vez, bom dia. Bom dia. Passou bem a semana, professor? Ótimo. Professor, nos meios acadêmicos, a semana foi abalada pela divulgação do ranking universitário Folha, do jornal Folha de São Paulo. Neste ranking, mostra a nossa UFTM em 72º lugar, apesar de ter o 5º melhor curso de medicina do país. Como se explica isso, professor? Bom dia. A explicação é que eles jogaram no mesmo saco, quer dizer, para fazer uma média de avaliação, muitos cursos que não têm realmente condição de um desempenho melhor. Por quê? Criação recente, sem professores, sem publicações de trabalhos ainda, né? Sem efetuar uma análise mais profunda da situação. E quando se soma jiló com banana, com goiaba, o resultado evidentemente que será diferente e menos produtivo para aquele cereal que está sendo analisado. Então isso não pode ser feito. Outra coisa são os critérios, quer dizer, critérios de publicação. O indivíduo, a universidade, ela pode publicar 200 trabalhos, por exemplo. Mas qual é o impacto desses trabalhos objetiva sobre a vida, sobre a saúde, sobre a produção, no caso de engenharia, Mas etc. se isso foi analisado por técnicos do CNPq, não significa que eles olharam essa situação? Eu acho que, eu não sei se foi realmente analisado por técnicos do CNPq. 500 e alguma coisa de técnicos do CNPq. Pois é, porque o CNPq é muito criterioso na avaliação de trabalho científico. E eu não acredito que, até não sei se foi realmente técnico do CNPq, porque 500 técnicos do CNPq, primeiro, o CNPq não tem 500 técnicos para fazer isso. Então, mas devem ser pessoas habilitadas pelo CNPq. Não. Porque, afinal de contas, professor, é a Folha de São Paulo. Mas ela não ia dar uma informação mentirosa sobre os critérios dela para seleção dessas universidades. Não, acredito eu. Não, eu também concordo que a Folha de São Paulo é um jornal sério, mas ela é especialista em jornalismo e não em avaliação científica de universidades. Agora, se esses técnicos foram contratados pelo CNPq, também precisa ver quais foram esses técnicos, né? Porque eles deveriam usar uma metodologia diferente. Professor, de qualquer forma, este resultado não é um motivo para reflexão na universidade, não? Não é. E por trás disso, existe assim uma certa razão. Porque as universidades brasileiras, ultimamente, por pressão política, criaram muitos cursos que não poderiam ser criados. Sem estrutura, sem professor. Isso também repercute nos resultados, né, desse ranking. Mas sobre trabalho, por exemplo, científico, eu acho que é importante a população ficar sabendo. O trabalho científico, ele tem que ter um impacto, quer dizer, alguma coisa de prática. Não adianta ficar contando na rua quantas pessoas têm o nariz comprido, ou nariz chato, ou orelha grande. O que com isso vai trazer de bem para a saúde da pessoa? Nada. Então, o problema é a metodologia que está errada. Professor, agora receber avaliação 0 em termos de qualidade de ensino é demais, não? Não só no caso da UFTM, é bom que se diga, mas várias outras universidades, inclusive algumas que ficaram à frente da UFTM, também receberam 0 na qualidade do ensino. Agora cá para nós, né? 0 em qualidade de ensino é algo assustador, não? Não. Se foi 0, então 50 dividido por 0, quer dizer, não, tem que excluir isso. Esse é o ponto, tem que excluir. Não entendi isso. O raciocínio, professor. Se tiver 0, quer dizer, esse curso não existe. Porque tinha que ter pelo menos 1. Tem que ter alguma referência. Tem que ter pelo menos alguma. 0, não pode dividir 100 tendo um 0 no negócio, quer dizer, fazer uma média inquisita, o 0 tem que ser excluído, porque o 0 é 0. E outra coisa, né, professor, em termos de avaliação no mercado, a UFTM receber uma nota baixíssima
parece-me que foi 3,5, parece-me que foi isso. Numa escala de 0 a 10, é muito pouco, não? O FTM é conhecido em todo o país, tanto assim que tem o 5º melhor curso de medicina do Brasil. Pois é, exatamente. O problema é a criação governamental de cursos para escolas que não estavam preparadas. Com que objetivo? Objetivo político. Ele falou criar tantos cursos e tal, tantos alunos. Isso não resolve. Tanto é verdade que o professor Rogério César Cerqueira Leite, professor emérito da Unicamp, eu li o que ele escreveu na Folha de São Paulo, que foi totalmente errada a metodologia de análise. Esse negócio de levar em consideração os 2 últimos anos, porque esse é importante no boletim científico, a publicação nos últimos 2 anos, quer dizer, existe muita publicação. Quer dizer, uma universidade que publica 200 trabalhos, ela vai ter uma nota melhor do que aquelas que publicaram 50. Agora vamos analisar friamente. Qual é o impacto desses trabalhos? Quer dizer, qual foi o resultado, os objetivos adquiridos em decorrência desses trabalhos? É o que nós chamamos assim, são pesquisas para encher currículos. Né? Só para preencher currículo. Tem 20 trabalhos publicados, mas vai analisar, nenhum deles trouxe nada. Tem resultado prático algum. Até eu brinco assim que não adianta ficar o Cito fazer um trabalho para pesquisar os rabinhos da célula lá dos linfócitos, quantos rabinhos ele tem. O que resolve isso? O trabalho científico é para trazer alguma coisa objetiva para a sociedade, de utilidade prática. Né? Porque se pegar, por exemplo, a internet aí, o que tem é um negócio absurdo. Então, essa avaliação, infelizmente, fazendo pleonasmo, foi infeliz. Professor, vamos mudar de assunto. O senhor deu uma entrevista para o Jornal da Manhã dizendo que 60% da população podem receber o diagnóstico de artrose, que até mudou o nome da doença, não é, professor? Baseado simplesmente em exames de laboratório, sem que o paciente esteja realmente doente. Isso significa o quê, professor? Que há erro nos exames complementares ou no diagnóstico clínico? Em ambos. Existe um erro de interpretação das duas situações. O que acontece? O sujeito está com uma dor, por exemplo, no joelho ou na mão, ou em outro lugar ele acha que é no joelho, às vezes é uma dor reflexa. Por exemplo... Isso acontece muito. Acontece. Dor na articulação coxo-femoral, nessa junta da bacia, ela às vezes se manifesta lá no joelho. Aí o indivíduo vai lá, faz um exame complementar e o exame diz lesão artrósica tal, na cartilagem, tal. Mas o indivíduo não tem nada aí. O médico tem de estar preparado para esse diagnóstico, mesmo que tenha pedido o exame complementar e verificado que não existe problema algum no joelho, ele identificar que o problema está em outro lugar? Tem condição. Por exemplo, por isso que as sociedades especializadas, por causa desses falsos diagnósticos, ela institui critérios. E os critérios clínicos é que são fortes. Se vê uma radiografia, até é bom falar aqui, radiografia e não raio-x, como no jornal. Porque é radiografia que a gente vê, não vê o aparelho de raio-x. Então, a radiografia de joelho tem muitas alterações, mas a pessoa não tem nenhuma manifestação clínica. Então, o Colégio Americano de Reumatologia, para se fazer o diagnóstico de artrose, primeira coisa, tem que ter dor no joelho ou na coluna, objetiva. Segundo, o exame físico, quer dizer, o movimento da articulação, ele está limitado. Terceiro, tem que ter crepitação. Crepitação é um barulho que a junta faz. E quarto, sinais de inflamação. Quer dizer, o indivíduo está um joelho inchado, ou vermelho, ou quente. Então, aí sim, aí o indivíduo tem uma artrose
que hoje o nome está errado, porque não é só degenerativo. Quer dizer, existe um processo inflamatório também. Então, hoje nós falamos osteoartrite. E a artrite também está errado, porque essa artrose existe o comprometimento do osso também, né? Não é só da articulação, por isso chama osteoartrite. Até 20 anos atrás, nós não sabíamos que existia um processo inflamatório. Porque se fazia radiografia, você não vê inflamação na radiografia. E estava um processo degenerativo, de desgaste. Mas hoje se sabe que o que desencadeia o quadro clínico é a inflamação, um processo inflamatório. E provavelmente de natureza muito diversa aí, né? Autoimune, etc. Então, são 60% da articulação ou 70% da população tem artrose radiológica ou osteoartrose quer dizer, é um achado de imagem. Ela não tem clínica de osteoartrose. E se formos aí para diagnóstico diferencial, o indivíduo, por exemplo, ele pode ter um tumor muscular acima do joelho e faz a radiografia só do joelho. O indivíduo tem um tumor, ele fica tratando de artrose muito tempo. Então tem muitos tumores na coxa, e tumores graves, às vezes sarcoma, osteosarcoma, etc. O indivíduo acha que está com problema no joelho. Então, voltando aqui ao que sempre falamos, é preciso fazer a história, né? Como é que a gente fica sabendo aí que o indivíduo tem isso? Quando se trata com analgésico, faz tudo o que for necessário e o indivíduo não melhora, o que significa isso? Quando não existe melhora terapêutica, quer dizer, não há resultados na medicação, o diagnóstico está errado. Ou outra alternativa é que aquilo lá é de outra causa, psicológica, etc. Por exemplo, eles andam fazendo muito diagnóstico de dor de crescimento em criança. A criança tem dor na junta, ou ali nas proximidades dos joelhos, no membro inferior. O que eles vão falar? Falam, não, tem dor de crescimento. Dor de crescimento não existe. Por quê? Porque o crescimento é um fenômeno fisiológico. Quer dizer, a pessoa cresce porque a função do corpo é fazer o indivíduo crescer, é aumentar de tamanho, de altura, etc. Isso aí não dói. Geralmente são dores musculares decorrentes de problemas que a gente chama biopsicossociais, que mais é psicossociais, do que doença mesmo. Por que em criança? Observaram isso que em crianças de pais separados, esse tipo de dor era mais frequente. Então, esse problema de artrose, de osteoartrite, é o diagnóstico mais feito até no Brasil, né? Só que é um diagnóstico de imagem, não tem clínica. E quando não tem clínica, não tem valor nenhum. O exame complementar, isso mundialmente aceito, ele é apenas para confirmar uma suspeita clínica, nunca para fazê-la. Ele confirma uma suspeita levantada pelo raciocínio, pela observação. E muitas coisas em medicina, por exemplo, eu estou com pneumonia, né? Você está com pneumonia, não examina, não faz, porque ele está tossindo, tosse, às vezes nem febre não tem, e rótulo, pneumonia. Professor, o senhor mostrou esse procedimento que o médico normalmente faz para examinar quando há suspeita de algum problema no pulmão. O que é que o médico ouve com esse toquezinho que ele faz? Não. Que diz, tem problema. Você vê que a medicina é lógica. Quando tem uma pneumonia, tem uma condensação. Quer dizer, existe condensação, quando os alvéolos do pulmão, aqueles saquinhos de ar, eles se enchem de material decorrente da pneumonia. Então, é diferente quando você bate no vácuo, num lugar que tem só ar,
e diferente quando se bate num lugar sólido. Então, essa condensação... O sólido é quando há problema. Quando há problema. Outra coisa, para escutar. O médico fala assim, fala 33. Aí o sujeito fala, esse médico tá doido. E por que 33? Pois é, pela mesma razão. Porque a voz, quando ele fala 33, ela repercute lá no pulmão. E a gente consegue situar aquilo, né, com o tato, sentir aquela vibração da voz do sujeito. Você sente, né? 30, exame espetacular. Conta uma piada aí, que um paciente do NPS, coitado do NPS, o médico falou para ele assim, ó, você fala 33. Ele pegou, né? Ele esqueceu, tirou a mão e não falou nada pro sujeito. Quando o médico voltou, foi a algum lugar lá, o sujeito já estava em 400. 33, 34, 35, 36. Coitado né? É de lamentar isso, né? Mas acontece, né? É. Nós vamos a um rápido intervalo e voltaremos em instantes. Ponto de Vista Saúde está de volta. Nós estamos conversando com o professor Hamid Alexandre Cecim, que é o consultor deste programa. Professor, o senhor disse aqui sobre diagnóstico errado de artrose. Às vezes o médico é levado pela imagem e acaba fazendo um diagnóstico errado quando não deveria fazê-lo. Porque o senhor já disse aqui N vezes que o diagnóstico clínico é muito mais importante do que o exame de imagens. Mas quem paga essa conta do erro decorrente da interpretação errônea, equivocada, de um exame complementar? Primeiro que paga, quando o doente é particular, é o bolso dele. O que até não é que digo que é perdoável, não, mas depois eu vou explicar por que é perdoável. Agora, quem paga por esses erros é o sistema de saúde brasileiro, quer dizer, o Estado brasileiro e os planos de saúde. Porque estão pagando exames desnecessários. E eu queria dizer aqui que isso é um problema mundial, né? Não é por causa de quem faz o exame, mas é por causa de quem pede o exame de uma forma inadequada. Então, esses custos desperdiçados, que deveriam ir para uma medicina de alta qualidade, para onde eles vão? Eles vão para um ralo do lucro, quer dizer, não são aplicados corretamente. Por isso que há queixas injustificadas em relação a isso. Quer dizer, o dinheiro gasto de uma forma inadequada, ele serviria para comprar remédio, para melhorar a infraestrutura hospitalar, para fazer prevenção. E o lucro... No serviço público, o excesso de pedidos de exames complementares resulta do fato de o médico não perder tempo com o paciente? Também provavelmente isso. Por quê? Porque ele tem que produzir. Aí nós vamos a um outro vício de origem. Medicina não é para produção industrial, não é fabricação em série. Ela tem que ser artesanal, né? Conversar com o paciente, porque uma informação dada, quando perguntado, ela muda todo o diagnóstico. Pode fazer a diferença. Vamos dar um exemplo aqui. O sujeito está rouco, né? Tem rouquidão, e ele vai lá consultar por outra coisa. Estou gripado, estou com isso e isso. E essa informação de estar rouco, e há muito tempo rouco, não só na época da gripe, isso implica que o indivíduo pode ter um tumor de laringe. Vamos citar exemplo aqui do presidente, né? O presidente Lula, em que o diagnóstico precoce dele salvou. Quer dizer, o tumor que ele tem desapareceu. E assim por diante. Por exemplo, o indivíduo que entra no seu consultório, no médico, ele entra desse jeito, parece que está enrolando fumo.
Se um médico não sabe que esse é um sinal extremamente importante, ele não vai acertar o diagnóstico, que é a doença de Parkinson. Primeiro sinal, o indivíduo parece que ele está enrolando fumo. Então, qual é a importância dos sinais? Os sinais clínicos, eles denunciam que alguma coisa no corpo está errado. Quer dizer, o sinal, ele é só visto pela clínica, ele não é fotografado. E assim nós temos muitos sinais mesmo, são 400 ou 500. A marcha, por exemplo, quando ele entra no seu consultório arrastando a perna, esse sujeito teve um acidente vascular cerebral. E nas doenças infecciosas, né, todas se manifestam por sinais. O sarampo, por exemplo, o sujeito fica com o olho melecado, né, tem uma conjuntivite. Acha que foi alérgica. Aí ele precisa examinar e ver outras situações. Então, é difícil. Agora, por que isso é difícil? Porque isso demanda tempo, né? Demanda conhecimento e demanda raciocínio lógico. Você já viu falar naquele Rubem Alves? Sim. Que é um grande educador? Acho que nós falamos aqui semana passada. A universidade, ela precisa formar profissionais e não informar profissionais. Quer dizer, a informação, ela pode ser adquirida na internet e tal. Agora, a formação, quer dizer, ensinando como o médico deve proceder, quais são as atitudes dele, conversar. E, por trás de tudo disso, tem que ter a base do conhecimento. Quer dizer, a estrutura. E a estrutura do curso médico é perfeita. Primeiro, a gente precisa conhecer o corpo humano. Se ele não conhecer o corpo humano, como é que vai fazer? Se o sujeito não sabe diferenciar um tijolo, por exemplo, de uma massa, não tem como, né? Se ele não souber, por exemplo, que na parede ali tem fios de eletricidade, que o nosso corpo é carregado de eletricidade, né? Ele pode detectar a eletricidade ali, ele não vai acertar diagnóstico. Então, o curso médico tem que ser levado a sério. Todos têm que ser. É por causa dessa eletricidade que de vez em quando a gente recebe um choque da porta do carro? Ou não? Não, na porta do carro é o seguinte, porque ele é um condutor de eletricidade também. Quer dizer, quando há uma eletricidade estática dentro do carro, estática é porque ela fica parada, não se transmite. Ela acha um transmissor, que é o corpo humano, aí o sujeito vai sentir o choquezinho ali, né? Professor, uma curiosidade, por que sentimos vontade de coçar? E de repente, quanto mais se coça, mais sente vontade de coçar. Porque o prurido, o nome científico da coceira, né, ele tem fatores psicológicos. Mas não só. Olha como o indivíduo pode diagnosticar uma doença grave por essa pergunta que você fez. O indivíduo que tem linfoma, que é um câncer do tecido linfático, se ele, além de ínguas, de febre à tarde, de perda de peso, ele falar que tem coceira, essa coceira é um elemento diagnóstico de câncer. Outra coisa, um indivíduo que tem a unha em via de relógio. O que é unha em baqueteamento? Como se fosse baqueta de tambor, né? Você olha assim, acha que isso não é nada. Agora, o médico, sabendo que esse é um sinal importante, né, chama baqueteamento digital. Digital por causa de dedo. E sabe quem descobriu isso? 2.400 anos atrás, até uma vergonha a gente falar aqui que o pessoal não sabe o que é baqueteamento digital. Foi Hipócrates. E ele relacionou... Outro dia, né, professor? 2.400 anos. Ele relacionou isso, sabe com o quê? Com problema de pulmão. Lá ele não tinha radiografia, nem nada, era o dedão mesmo, né? Nem esteto não tinha, tudo pela observação. O baqueteamento digital, ele é indício, primeiro, de tumor de pulmão. Tumor de pulmão. Depois, outros problemas de pulmão. Olhando só aqui, até eu tive um caso curioso.
vou contar aqui. Uma pessoa uma vez me encontrou no banco, porque isso é acompanhado também de dor nas juntas. Pode ser, chama síndromes paraneoplásicas. Para quer dizer ao lado, neoplásica de tumor. E pode ser no pulmão. Aí o sujeito me encontrou no banco, doutor, eu estou com uma dor na junta aqui e tal, já tomei isso, tomei aquilo. Eu falei, ó, preciso te examinar, né? Não, dá um remedinho aí, tá no banco lá, né? Eu falei, não. Eu tinha percebido já que ele tinha baqueteamento de dedo, né? Aí foi lá, examinei. Aquele negócio que você falou no pulmão, escutar, viu uma área densa, né? Fechada. Entendeu? Eu falei pra você tirar uma radiografia. Claro, mas que é isso? Radiografia, mas o negócio é aqui, fazer radiografia de pulmão? Eu falei, não, precisa fazer uma radiografia. Ele supôs que eu estava querendo tirar vantagem, alguma coisa, né? Uma comissãozinha do laboratório? Não, comissão jamais. Não, professor, ele pode ter pensado. Não, pode, não, mas o caso eu sei, vou justificar. É porque eu tinha aparelho de raio-x. Ah, sim, então não era o caso, não seria o caso. Não seria o caso. Eu falei, não, mas vou fazer a radiografia aqui para quê? Eu falei, bom, você tem um problema que eu preciso saber o que é. Eu não ia falar para a pessoa que estava com tumor, né? Mas era um tumor desse tamanho, fez a radiografia depois de muito custo, desse tamanho, uma laranja, é um tumor embrionário, quer dizer, de origem embrionária. Não era maligno de matar, não. Mas ele ia ocupando espaço e crescendo. Fez a cirurgia, tirou o tumor, botou normal. Baqueteamento, só de observar a unha. Tudo é importante. Outra coisa. Poxa, isso aqui não é aula de semiologia, pelo amor de Deus. Mas eu estou lembrando da importância da observação. O sujeito chega lá com supercílio aqui, não tem nada. Você olha para a sobrancelha do sujeito, perdeu tudo. O que é isso? Isso, hanseníase. O diagnóstico de hanseníase é de olhar. Ou a mulher, por exemplo, pode ser homem hoje, porque antigamente cozinha era só para mulher, hoje tem homem que faz, né? Ele acidentalmente queimou o dedo lá, ou a mão, e não sentiu dor. Pronto, está fechado o diagnóstico de hanseníase. E outra agora, impotência sexual é um dos diagnósticos iniciais de hanseníase. Quer dizer, a gente tem que saber toda essa história. E outro diagnóstico, tem uma síndrome de Gerhardt-Mitchell, aquela lá que nós já falamos aqui. É a síndrome de Gerson, não, professor? Não, a síndrome de Gerson é tirar vantagem sempre. É a lei da vantagem, né? É dar canelada, né? Para tudo quanto é lado, para derrubar o adversário. Isso não pode existir em medicina, não, hein? Essa síndrome de Gerhardt-Mitchell, né, é a pessoa que tem uma queimação nos pés, né, acha que está queimando, e em pleno inverno ela tem que tirar o cobertor para melhorar. Falou que queimou, tem que tirar o cobertor, tem que pensar nisso, que também é uma síndrome, que tem várias causas. De difícil descoberta, mas fácil tratamento. Tratamento facílimo, um comprimido de aspirina. Outro problema que eu acho... Por que os médicos apanham tanto disso, professor? Pois é. Eu até não poderia falar, porque seria uma crítica inadequada, né? Mas estamos falando genérico. Genericamente, é preciso estudar. O médico não pode parar de estudar. Porque o dia que ele parar de estudar, porque ele vai esquecendo também. Então, estudo para recordar. Porque nós temos um negócio na cabeça aqui, que chama memória. A memória, com a idade, ela vai... Não é que vai diminuindo, não. É que as informações recebidas, elas vão se depositando em locais mais profundos, de difícil acesso ao cérebro. Então ele precisa de vez em quando dar um choquinho elétrico lá para levar aquilo lá para cima, né? Com exceção de Alzheimer, né? Que é uma doença em que há depósito de uma substância chamada amiloide.
Amiloide por quê? Porque parece com um amido. E essa substância ela vai degenerando o neurônio, né? A célula do sistema nervoso. Professor, mas nós temos capacidade para armazenar tudo o que ouvimos e lemos, por exemplo? Depende de cada pessoa, né? Tudo acho que não é possível, né? Mas uns 80% tem algumas mentes capazes de fazê-lo. Uns 80%, 70%. Pena que algumas pessoas só guardam o que deveria ser jogado fora, né? Nós vamos a mais um rápido intervalo e voltaremos em instantes. Ponto de Vista Saúde está de volta. Nós continuamos a nossa conversa com o professor Hamídio Alexandre Cecim, da nossa Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Professor, no intervalo, uma pergunta do Ortiz. Por que hoje é mais comum um médico falar contra o diagnóstico do outro do que no passado? O que é que mudou? Ou é um direito do paciente saber da boca de um médico que o colega dele errou no diagnóstico anterior? Olha, se ele errou, ele pode falar com outras palavras sem... Houve um equívoco. Houve um equívoco no diagnóstico, falar com outras palavras e não fazer críticas. Porque ele também tem que fazer... Ele não pode falar, não, o seu diagnóstico está certo quando o diagnóstico está errado. Alguém é dono da verdade na medicina, professor? Não, ninguém é dono da verdade porque um dia qualquer um pode errar. Agora não pode errar muito. Porque se errar muito... Qual é o fator mais determinante para o erro médico? De diagnóstico, não vamos falar em cirurgia não, mas de diagnóstico. Falta de história. Essa história que eu falo, ela, em grego chama anamnese. Olha como é que o termo está correto. Anamnese significa trazer à memória do paciente reminiscências do passado. Quer dizer, fazê-lo recordar de como é que começou isso. Por exemplo, se ele for na Bahia ou no norte de Minas e voltar doente, primeira pergunta para ele: você foi nesse lugar? Por quê? Porque lá é um lugar que tem mais xistossomose. Ou se ele veio com tremedeira, com febre, maleita, o pessoal fala. Tem que perguntar para ele: você esteve em área endêmica de malária? Por exemplo, nos Estados Unidos, os médicos lá erram em diagnóstico de malária, porque não existe malária lá. E aqui eles acertam em doença de Chagas, porque a doença de Chagas é endêmica. Então, uma palavra, ela muda a história do paciente. Primeiro, esse é o primeiro. Segundo, não aprofundar na história. Ah, tá doendo aqui? Tá doendo o braço. Mas o que mais que tem? E não simplesmente falar, não, tá doendo, é bursite. Não. Sabe quantas doenças do ombro? Nós temos umas 25 até 30 que se manifestam por dor no ombro e não são doenças reumáticas. Vou citar um exemplo. Existe um tumor no ápice do pulmão, chama tumor de Pancoast. No ápice, quer dizer, aqui no pulmão. Ele manifesta primeiro por dor no ombro. E fica tratando, fazendo isso, aquilo, e o tumorzinho está lá. Né? Aí como é que o médico pode desconfiar? Ele comprime um nervo que vai para o olho. E olhando no olho do paciente, se observa que a pupila está diferente. E existe uma enoftalmia. Agora, você tem que saber isso. Sabendo assim, vai fazer exame. Inclusive, teve um caso de 6 meses de evolução, quase 1 ano, aqui em Uberaba, que o sujeito tinha um tumor chamado, isso não interessa para o povo, mas vamos falar, tumor de Pancoast. Pancoast foi o radiologista americano que primeiro descobriu que isso podia ser câncer de pulmão, né? Que tinha uma massa, e com esses sintomas, aí chamado tumor de Pancoast. Então, são tantos os exemplos em que há necessidade absoluta. Isso aí, é o seguinte, por isso que os planos de saúde,
eles estão interessados em levar aos médicos esses conhecimentos que, por uma forma ou por outra, eles não são culpados, né? Não tem condição de fazer essa observação, dessa análise, né? Porque tem que atender doente em 10 minutos. Professor, mas nesta de história do paciente, é desaconselhável, então, que o paciente fique rodando de um médico a outro, de um médico a outro. Exatamente. Que alguém deve conhecer a sua história para tratá-lo adequadamente. Sempre existe alguém para tratá-lo. Agora, o que acontece é que essa peregrinação, perdendo tempo, pode prejudicar o paciente porque a doença está evoluindo. E principalmente em câncer. Por exemplo, até é bom a gente falar aqui, um indivíduo que acorda de manhã, amanhã à tarde, pode ser qualquer hora, e vê que as suas fezes estão enegrecidas, quer dizer, preto. Fezes pretas é indício, não é diagnóstico, de câncer de intestino, porque sangrou, quando sangra, as fezes ficam pretas. Ué, e se não pergunta para ele, como é que estão suas fezes? Aí que vai ficando e vai emagrecendo. Então, uma pergunta é muito importante, uma só às vezes é importante. Então, a história, repetindo aqui pela Enélia, e o exame físico. Agora, isso aqui tem que ser bem feito, né? Por exemplo, não pode bater aqui nessa parte do dedo, tem que bater aqui, ó, na primeira falange, ó, olha a diferença. Deu para perceber a diferença? Então, tudo isso, olha, isso é ao longo do tempo, né? Geralmente não se valoriza o exame complementar. Não, ali tá fotografado, tá documentado. Os próprios pacientes adoram quando o médico pede um exame complementar, não é, professor? Porque eles acham que o exame complementar dará certeza do diagnóstico. Infelizmente. Agora vamos aqui abrir um parênteses e não culpar quem faz o exame complementar. Não culpá-lo. Quer dizer, ele não tem culpa de... Foi lá, ele foi solicitado para ele. Agora, o que também, aí tem que ir para esse lado, é ver se o exame é bem feito. Né? O método, o médico tem como avaliar se está errado ou não? Tem. Quando? Quando não há concordância com o que ele está pensando e com o resultado do exame. Aí ele tem que pedir para repetir o exame. E às vezes repete, tem um erro comum. Né? Um erro padrão? Isso. O erro da estatística, né? Agora, eleições. O Kassab não. O Haddad lá subiu 7, 8 pontos. O outro tem lá, aí tem uma variação estatística. Quer dizer, de 16, pode ser de 14 ou 18. Aliás, só dar uma explicação aqui para as pessoas, já que o senhor abordou esse assunto. Quanto menor for o universo pesquisado, maior é a margem de erro. Exatamente. Certo? Toda pesquisa tem uma margem de erro, mas o percentual de erro está diretamente atrelado à amostragem. Quanto mais pessoas se ouvem, menor é a margem de erro. Perfeito. Isso existe em medicina também. Por exemplo, está se testando um remédio. Aí eles fazem 50 pessoas. 50 pessoas dá um resultado ótimo. 90% de eficácia. Às vezes, aumentando a quantidade de pessoas, isso. O resultado pode não ser esse. Por isso que nós chamamos N. N é um número de pessoas que é fundamental em estatística. Existe um número determinado na pesquisa médica? Não. Quanto mais, melhor. Por quê? Mas tem uma amostragem mínima? No mínimo, por exemplo, para uma tese, no mínimo são 50, 60 casos. Porque existe uma forma estatística também de ampliar esse universo estatisticamente e chegar a um resultado correto. Mas experiência com remédio, com droga, não pode ser em menos de 100 mil pessoas para falar, essa droga funciona. Por isso que as indústrias farmacêuticas, nesse caso aqui, vamos abrir uma exceção,
pela seriedade das pesquisas, geralmente o N deles é muito grande. Eles fazem em vários países. Só que tem um viés aí também, porque a população do Triângulo Mineiro não é igual à população lá de Manaus, em que há diferenças raciais lá em cima. Então, a amostra, a gente fala assim, tem que ser homogênea, né? Homogênea. Homogênea, homos quer dizer igual, quer dizer com as mesmas características. Aí sim. Então, agora pega um trabalho, faz um trabalho com um N de 10 pessoas, não faz que esse remédio é bom. O médico experimentou, tinha um remédio antigamente, que era para fortificar com vitamina e tal, novo. Aí o médico falou assim, ó, esse remédio aqui é espetacular para a gripe, né? Ele testou em 5 pessoas, 10, como é que ele pode falar? Professor, a propósito de medicamento, qual é o princípio de funcionamento do remédio? É pelo acúmulo da medicação administrada no paciente ou é a única dose funciona e é eliminada? Toma-se outra dose, funciona e é eliminada? Por exemplo, no tratamento de câncer, por exemplo, a quimioterapia parece-me que funciona pelo acúmulo da medicação. Primeiro, o medicamento funciona por sua capacidade de passar a barreira intestinal, no caso de remédio por via oral. Ou, no caso do sangue, de atingir boas concentrações nos tecidos, quer dizer, grande quantidade. Depende da sua vida média. Quer dizer, a vida média é o tempo que permanece no sangue, nos tecidos. E, em terceiro lugar, pela dose. Pela dose. Uma dose pequena não faz efeito, uma dose média sim, uma dose grande faz mais efeito, mas tem mais efeito colateral. Professor, nós estamos praticamente encerrando o programa, mas eu gostaria de fazer uma última pergunta ao senhor. A questão da overdose. Por que a pessoa toma um comprimido e dorme, toma 20 comprimidos e morre? Por quê? Porque, vamos repetir aqui o velho hipócrita, a diferença entre o veneno e o remédio está na dose. Está na dose. Quer dizer, uma dose excessiva, ela vai provocar muito mais lesões orgânicas teciduais do que uma dose pequena. E por outro lado, o raciocínio inverso é verdadeiro. Se você dose também uma poeirinha de remédio, não vai funcionar. Isso foi muito importante na quimioterapia do câncer. Inclusive, até que não é propaganda, sai um livro agora, chama Imperador de Todos os Males. É prêmio Pulitzer, nos Estados Unidos, em que o indivíduo faz um estudo profundo, correto, da história do câncer, como ele estava 50 anos atrás. Uma curiosidade, quem descobriu a quimioterapia foi decorrente do estudo de um corante de tecido. E a observação desse indivíduo, não dá para falar agora, ele permitiu que por um corante de tecido se chegasse à quimioterapia atual. Nós vamos voltar a esse tema então, professor. Vamos. Vou falar até o nome dele. É Sidney Farber, que era um americano, filho de imigrantes, que descobriu isso. Só rapidamente que eu já falei. O pai dele obrigava todos os filhos, ele dava trabalhos para eles estudarem e depois tomava lição. Aquele que não estudava direito não ganhava dinheiro para o fim de semana. Professor, mais uma vez, muito obrigado pelos esclarecimentos. Até o próximo sábado. A todos vocês, muito obrigado. Sábado que vem estaremos de volta. Até lá, se Deus assim o permitir. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed.